Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Daurício e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês o meu relato de experiência na elaboração de material didático utilizando ferramentas de inteligência artificial. Vem comigo que a partir de agora eu vou apresentar para você como é que foi essa experiência, como tem sido, na verdade, né? Vamos lá, então. Apresentando aqui para vocês um pouco mais sobre o tema de pesquisa, que é navegando na incerteza, superando ruídos e ambiguidades na criação de material didático com inteligência artificial. Este é um relato de experiência, pessoal. Vou focar aqui nos objetivos que eu tive durante esse desenvolvimento. Qual que foi um dos focos que eu tinha que ter ao elaborar esse material didático? Lembrando que este material foi escrito por um autor, um coautor, e teve a leitura crítica ainda de um outro professor, bastante familiarizado com as ferramentas e com as práticas envolvendo construção de material didático e os conteúdos da disciplina propriamente dita, que é o foco desse nosso relato de experiência, ok? Então, o objetivo foi mitigar ruídos. Nessa mitigação de ruídos, a gente pôde observar que as qualidades a qualidade das referências trazidas pelas ferramentas de IA generativa ainda são um pouco duvidosas, então requer bastante cuidado, um olhar bastante atento com relação a essas referências. A inteligência artificial pode sim alucinar um pouco, mas então a gente tinha que identificar se aquela referência que estava sendo trazida pela ferramenta, ela estava alucinando ou ela realmente tinha respaldo, né, e existia e poderia permanecer no material. Uma outra questão que pesou bastante foi a questão da coesão textual. Então, esse texto gerado por inteligência artificial generativa, ele apresenta bastante lacunas em termos de coesão textual, conexão, e essa foi uma questão bastante intensa que a gente precisou se dedicar, e então esse foi um dos objetivos, identificar quais eram, na prática, essas dores, né, esses desafios. E, por fim, a questão do rigor acadêmico, para que seguisse as normas da ABNT, principalmente no que tange o antiplágio, né, que a gente não quer fazer materiais aí que tenham similaridade com outros materiais já disponíveis, e também para que a gente tenha as normas da ABNT aplicáveis, aplicadas no nosso material. Tá? Esses foram os objetivos. Aí, então, como materiais e métodos, o que que nós utilizamos? Nós utilizamos basicamente três ferramentas. O autor utilizou o ChatGPT para criar os conteúdos, o conteúdo base. A coautora do material utilizou uma ferramenta proprietária da empresa para a qual ela trabalha, e aí então ela, a partir dessa ferramenta, que é uma aplicação que utiliza também a OpenAI, que é a mesma criadora de ChatGPT, para fazer a coesão, buscar a fluidez e essa coesão textual, bem como ensinar a ferramenta a trazer esses textos no tom de voz e utilizando as normas da ABNT na construção desse conteúdo, tá? Ahn, Três etapas principais foram consideradas para gerar esse material. A primeira delas envolveu o planejamento, a segunda, geração do conteúdo, e uma terceira fase foi a revisão e refinamento dessas ferramentas de inteligência artificial. A terceira ferramenta de inteligência artificial que nós utilizamos foi uma de geração de vídeos, porque além de gerar um e-book, né, nós também precisávamos gerar os roteiros de aula e as videoaulas dessa disciplina, também utilizando uma ferramenta de inteligência artificial. Nesse caso, a ferramenta utilizada foi a HeyGen, ok? Passando aqui, então, para ser mais rapidinho, em função do nosso que nós queremos um vídeo mais coeso dessa vez, nós tivemos aqui como resultados uma comprovação, sim, da eficiência na produção de conteúdos utilizando essas ferramentas. No entanto, uma necessidade muito intensa da revisão por parte de um humano, de uma pessoa. E, na verdade, como foi um trabalho bastante colaborativo de construção, nós tivemos essa dedicação intensa para a revisão desse conteúdo, tá? Identificamos ruídos informacionais, tanto no sentido de
ambiguidade, que a ambiguidade bem aplicada ela é positiva, senão ela vira apenas uma repetição, certo? Quanto no sentido da coesão textual, né, e da falta de rigor acadêmico. Então, aí são alguns ruídos que a gente está tratando como ruídos informacionais, voltados aí para esses pontos que eu mencionei: coesão textual, né, a conexão entre os textos, o próprio rigor acadêmico e a presença de ambiguidade ou mesmo repetições durante o desenvolvimento desse material didático, tá? E aí, uma outra questão que a gente precisou observar muito durante esse desenvolvimento de material foi foram as referências bibliográficas ou as referências disponíveis no ambiente online. Porque nem sempre a inteligência artificial traz fontes fidedignas, mas ao longo da construção desse conteúdo, nós começamos a ter uma melhora significativa na precisão dessas referências. Inclusive, houve um momento em que nós pudemos comprovar que a IA estava verificando se o autor estava utilizando os conceitos de acordo com o conteúdo dessas referências. Foi bem interessante. Continuando aqui, como resultados, né, nós tivemos esses pontos principais sendo trabalhados, e aí então nós podemos concluir que aumenta a produtividade? Aumenta. No entanto, requer uma dedicação intensa, massiva de atenção humana na revisão desses conteúdos. E procurar sempre uma linguagem fluida, dialógica, né, durante o desenvolvimento textual, para que seja uma leitura mais agradável e fluida. E isso tudo passa pelo caminho de treinar e refinar as ferramentas que nós mencionamos aqui. Muito obrigada. Não vou deixar de mencionar as referências que foram utilizadas para compor este relato de pesquisa, para embasar essas questões que eu trouxe. O primeiro aqui, que é o uso da inteligência artificial na educação, um artigo que Moran disponibiliza, está aqui nesse link, vocês podem acessar também. O maior artigo de teoria da informação de Claude Shannon, o pai aí, né, da teoria da informação, que traz para a gente toda essa questão de tratamento, mitigação de ruídos, identificação desses dentro de um canal de comunicação. E para fechar esses componentes, o que traz Humberto Eco no seu livro A Estrutura Ausente. É isso, pessoal. Muito obrigada pela sua atenção e espero que tenham gostado aí e eu tenha contribuído com este relato de experiência. Até mais!